sobre os desafios emocionais na educação. Então, olá a todos que estão chegando. Isso, já estamos então online. O Natal é advogado, professor universitário, né, doutorando em Direito pela Universidade Ribeirão Preto. Então, muito obrigado por ter aceito aí o convite, né, para falar sobre esse assunto que nesse momento é tão importante, e acho que vale a pena realmente a gente se debruçar um pouco sobre essa questão. Está sendo muito debatido nesse momento, né? A questão da volta às aulas, presencial ou não, né? Então, acho que é importante falar sobre isso. A gente fez aqui uma enquete no Instagram e fazendo a seguinte pergunta: você acha que a pandemia transformou a educação? E 81% disseram que sim, que houve alguma transformação. Então, realmente, estamos, né, passando por uma transformação bastante grande. Mas, sem mais delongas, gostaria que você, então, se apresentasse, Natal. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, Odair. Obrigado pelo convite. É para mim uma alegria muito grande a gente poder se encontrar hoje aqui por esse novo meio, né? Para falar desse tema importantíssimo, né? Que justamente o desafio emocional na educação, os desafios que a gente tem passado e que estamos enfrentando nos últimos dias e nos últimos meses, né? Então é uma alegria a gente poder estar junto aqui. Legal, bacana. O Natal é professor universitário, então talvez a gente foque mais na questão da universidade. A gente sabe que, né, todos estão na mesma situação, né, em todos os níveis escolares, mas talvez a gente vá falar um pouco mais na parte universitária hoje aqui com o Natal. E uma das coisas que estão sendo mais debatidas nesse momento, né, em termos de emocionais, em termos de necessidade de habilidades emocionais, né, é a resiliência emocional. Acho que é algo extremamente importante que todos vão precisar desenvolver de alguma forma. Eu acho que todos nós que, né, passamos por essa questão da pandemia, de alguma forma nós desenvolvemos um pouco disso do real, né? Talvez se antes a gente falava muito em resiliência, talvez a gente não tenha tido melhor oportunidade para desenvolvê-la exatamente nesse período, né? Porque nós conseguimos realmente ir para esse espaço onde isso nos foi testado de alguma forma, né? Outro pilar importante é a empatia. Eu acho que tem sido extremamente importante nesse período, mas vai ser talvez ainda mais importante agora com o retorno, porque talvez uma das coisas que a gente percebeu logo no início, né, da pandemia é que as pessoas elas se fecharam muito em seus próprios mundos, né? Então se tornaram talvez um pouco mais egoístas, um pouco mais egocêntricas, cada um, claro, defendendo a sua família, o seu espaço, protegendo, né? E agora, na medida que nós vamos voltar, né, para o convívio social, a empatia vai ser extremamente importante, né, que é poder se colocar no lugar do outro, né? E juntamente com a empatia vem a paciência, né? A paciência e o respeito também. Nós vamos precisar, porque existe uma assimetria, né, de percepções muito distintas, né, em relação a como proceder, né, como cada família tem lidado, né, com tudo isso. Então é importante você pensar que as pessoas pensam diferente, por vezes agem diferente, e é preciso entender também um pouco como cada um pensa, como cada um reage, e então ter essa paciência, esse respeito, e também poder se colocar no lugar do outro para lidar melhor, né, para ter um convívio melhor, né, com esse momento, né, da saída. O que você percebe sobre isso, Natal? Eu acho que você tocou em alguns temas que são fundamentais para compreender esse processo pelo qual nós passamos, né? Eu acho que era um processo para o qual ninguém estava muito preparado, né? Muito a gente já discutia da migração para um ensino mais híbrido, os cursos cada vez avançando mais nesse sentido, mas a gente percebeu que, na verdade, ninguém estava muito preparado para passar por isso da maneira e com a intensidade
que nós passamos. E as reações foram as mais diversas possíveis, né? Então, acho que a primeira reação de todo mundo foi uma grande ansiedade, né? Para tentar entender como é que isso ia acontecer, como é que isso ia funcionar. Tanto os professores quanto os alunos estavam assim muito ansiosos no começo para poder ver como é que isso ia acabar acontecendo, né? E daí, de fato, a gente teve que começar a trabalhar a resiliência, a empatia para poder conseguir passar por esse processo, né? Que era um processo que a gente também tinha uma dimensão inicial de que seria muito curto, né? A gente estava preparado, não. Então, já que aconteceu isso, a gente deve, em 2 meses, ter virado essa página, ter passado por isso e voltar para a nossa vida, né? E não foi assim, esse processo foi se estendendo, aquilo que era ansiedade foi virando solidão também, né? Então, tanto professores quanto alunos que no primeiro momento tinham aquele desafio de entrar nas novas plataformas, lidar com elas, começaram a se sentir muito solitários, né? Porque a presença física foi brutalmente suprimida e depois a gente passou também por um momento de muito cansaço, né? Acho que talvez devido à intensidade emocional que nós imergimos nesse processo, e o cansaço começou a vir com muita intensidade também, né? A dinâmica das aulas se tornou uma dinâmica mais pesada, porque você não tinha justamente uma das melhores partes da aula, que é a convivência, que é a troca de experiências, e isso fez com que essa dinâmica ficasse muito pesada também, né? E depois a gente foi começando a se acostumar, a entender esse modelo, mas foram processos bem tumultuados até a gente chegar nessa última etapa, né? Ok. O pessoal que está chegando ainda, a Daiane está perguntando qual é o tema da live, então, os desafios emocionais na educação, e o tema fica até mais expandido do que isso, então as pessoas podem enviar suas perguntas, né? Quem tiver pergunta pode enviar, e na medida do possível também vamos respondendo. Voltando então para esse início, né, do afastamento social, olhando para o lado do professor, né, como é que você percebeu e ainda percebe, né, a adaptação emocional, né? Como é que o professor lidou com essa parte emocional no ensino remoto, né? Porque foi exatamente isso, né? Foi uma situação que a maioria dos professores, né, exceto alguns que talvez já tinham contato com cursinhos online, alguma coisa nesse sentido, mas a grande maioria dos professores realmente não tinha esse background, né, de ensinar de forma online. Como é que você percebeu, você, os seus colegas, como é que eles reagiram frente a isso? E como é que eles se adaptaram? A grande dificuldade é que a gente não teve tempo para fazer esse processo de adaptação, né? Então a gente teve a notícia, olha, a pandemia chegou no Brasil, eu me recordo bem que a gente teve uma notícia lá do estado de São Paulo de que a Unicamp iria suspender as atividades presenciais. Parecia um certo exagero, mas em questão de uma semana, essa era a recomendação geral, né, de que a gente suspendesse todas as atividades presenciais. Então não houve assim, um tempo para você preparar, para fazer treinamento, né? Os treinamentos já foram online também, então todo mundo foi colocado muito de repente nesse novo universo. É claro que isso variou de colega para colega, né? Então, alguns realmente já estavam mais acostumados, já tinham algumas experiências que permitiam que isso fosse menos doloroso, mas a grande maioria muito angustiada, sofrendo muito, com muita ansiedade para tentar lidar com esse mundo, né, com esse universo. Nós que do ensino superior temos muitos professores também mais velhos, né, que já têm aí muita tradição, muita bagagem de sala de aula, mas que tinham pouquíssima bagagem para lidar com essas novas tecnologias, para lidar com essas plataformas.
a angústia deles foi, é claro, muito maior também, né? Então, muitas vezes entraram em contato, a gente conversou, trocou ideias justamente para tentar atenuar um pouco dessa ansiedade, né? Porque, em alguma medida, a nossa responsabilidade também era de não deixar isso transparecer para os alunos, né? E mostrar que mesmo no novo ambiente, mesmo à distância, remotamente, a gente ia conseguir dar conta das nossas atividades, continuar caminhando e passar a segurança que talvez eles também precisassem naquele momento. Então, esse primeiro momento foi, de fato, muito assustador, né? E foi aí passando, dando vez a diferentes sentimentos, a diferentes sensações ao longo desse processo. E por outro lado, os alunos também, né? Quer dizer, como é que você foi observando, como é que eles lidaram, né? Porque eles também, né? Por mais que, né, as pessoas estão muito conectadas, né? Hoje em dia, elas fazem muita coisa online, mas o ensino ainda, né, tinha, né, essa coisa mais do formal, do tradicional. E como eles lidaram, né? Porque, quer queira, quer não, eles também tiveram uma autonomia a mais, né, no sentido de estar ali, né, na frente do computador e realmente estar presente, né? Como é que você percebeu até mesmo essa conexão, esse engajamento em relação aos alunos e mesmo como eles lidaram emocionalmente com isso, né? Um aspecto que é muito importante de nós considerarmos é que boa parte da formação educacional, né, boa parte do processo de crescimento que um curso superior traz, mas mesmo o ensino médio, o ensino fundamental, ele vem justamente da convivência, né? É a oportunidade da convivência que nos permite aí, em grande parte, cumprir o processo de amadurecimento. É quando você está com um colega, é quando o colega te irrita ali do lado, é quando você às vezes se sente desconfortável porque você não está num dia bom, mas você tem que saber conviver naquele espaço e naquele ambiente, é enfrentar os desafios que vão surgindo com a tua turma, lidar com a pessoa que você gosta do lado e que às vezes te troca por um outro colega, e daí rola sempre aquele ciúme entre os grupos que são formados nas turmas, mas também lidar com as pessoas com as quais você não gosta muito e tem que aprender a lidar, né? Lidar com o professor, saber constituir essa experiência de convivência. Isso é fundamental dentro do processo, né? E isso, de repente, nos foi tirado. Então, em algum momento, né, no primeiro momento, pelo menos, os alunos estavam mais adaptados até do que os próprios professores para estarem no ambiente virtual, né? Mas também a falta da presença física começou a ficar marcada na medida em que o tempo ia passando, né? A gente percebia lá nos comentários, que saudade, né? Poxa vida, que vontade de reclamar de ter que ir para a aula, né? Então, essa ausência do contato, né, que foi imposta, começou a fazer muita falta também, né? Mas, ao mesmo tempo, possibilitava que eles desenvolvessem outras características, como disciplina, né, que era uma coisa que você tem que dominar muito mais para estar no ensino remoto, né? Quando você está na sala de aula, o professor chama a tua atenção, a própria turma não te deixa dispersar, você está num ambiente que você está ali formalmente sentado para aquilo, então tudo isso facilita a atenção. Quando você está distante, a disciplina fica muito mais por tua conta, né? Então, quem pôde desenvolver isso também teve também esse ponto positivo, né? Mas sem dúvida nenhuma, a ausência física, a ausência do contato, da conversa do corredor, do debate que acontece em sala de aula e que nem sempre é o mesmo remotamente, né? Então, tudo isso acaba fazendo muita falta. E esse sentimento de cansaço que a gente falou em relação aos professores também começou a aparecer em relação aos alunos. A gente percebia que muitos deles, inclusive, abandonavam o barco mesmo, né? À medida em que o processo ia ocorrendo, porque é mais cansativo, né? Você não tem, aliás,
uma série de estímulos que você tem dentro da sala de aula. E os alunos também acabam tendo que passar por todo esse processo. Eu acho que a disciplina, né, é algo que seria extremamente importante, né, nesse momento. Agora, você descrevendo, né, um pouco desse ambiente escolar, eu acho que isso é imprescindível na construção das habilidades emocionais, ou no desenvolvimento das habilidades emocionais que estão apregoadas, né, cada vez mais. O mercado de trabalho fala nisso, as competências emocionais, e basicamente você vai desenvolvê-las na medida em que você convive, né, com as pessoas e passa por todas essas situações, boas ou ruins, né? Porque normalmente no universo online é tudo muito mais fácil, né? Às vezes você simplesmente deleta, ou você sai da conversa, ou você deixa para lá, né? É tudo muito mais mágico, né, digamos assim, no mundo online. Agora, quando você está ali frente a frente com a pessoa, né, e convive no dia a dia, obviamente você vai ter que se deparar com aquilo, né, todos os dias, e vai ter que elaborar de alguma forma, vai ter que pedir desculpa, vai ter que conversar, vai ter que entender o que está sentindo, né? Então esse convívio social é talvez uma das maiores perdas, né, nesse período, né, que nós tivemos, porque acaba ficando um hiato realmente nessa parte, principalmente do desenvolvimento das habilidades emocionais, né? Principalmente, a gente já tinha uma grande preocupação no presencial, que era preparar cada vez mais e discutir cada vez mais justamente esse preparo emocional, né? Porque eu, por exemplo, trabalho no curso de Direito. Então, boa parte do desempenho da nossa atividade exige um bom equilíbrio emocional, né? Um bom preparo. Quando você vai para uma audiência, para você controlar a ansiedade de uma audiência, você saber lidar, de repente, com a autoridade de um juiz, mas mesmo assim saber colocar o seu ponto de vista, né? De maneira que o seu cliente seja bem defendido, ou do juiz, como é que ele conduz uma audiência de maneira a ter uma condução firme, mas sem ser arrogante, né? Como é que eu tenho aí o contato com o cliente? Porque o cliente leva a dor dele para a gente também, né? Então, como é que eu trabalho isso? Né? Porque eu tenho que ter essa empatia por ele, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter um certo distanciamento para conseguir desenvolver o trabalho técnico, né? Então, eu tenho que entender a dor dele, mas eu tenho que saber também separar a dor dele da atuação profissional. Então, a gente passa por muita história triste, né? Seja no Ministério Público, na magistratura, na advocacia, nos diversos campos, e você tem que ter um preparo emocional para lidar com isso. E um dos desafios que a gente tem no presencial é justamente começar a trabalhar com isso, né? Agora, no mundo remoto, isso fica muito mais difícil, né? Uma dificuldade muito maior da gente trazer toda essa discussão à tona, a gente trabalhar com mais situações práticas, fica realmente mais complicado. E isso em todas as áreas, né? Eu imagino que boa parte dos cursos superiores, a grande dificuldade do processo também seja esse trabalho emocional para que os alunos, depois formados, consigam lidar com esse turbilhão de emoções que a gente sente no dia a dia. Eu vi um número hoje que diz que em torno de 90% das faculdades não irão voltar, né, no presencial esse ano, né, pelo menos, né? Agora, ao mesmo tempo, falando dessa parte emocional, que talvez a presencial só aconteça a partir do ano que vem, mas enfim, pensando nesse retorno e pensando nessa parte emocional, você vê algum movimento das faculdades em dar um suporte tanto para o professor quanto para o aluno, esse suporte emocional no retorno para o presencial? Eu acho que isso vai ser imprescindível, né? Tá. Por enquanto, a gente ainda passa por um momento que os gestores escolares têm muito mais dúvidas do que certezas, né? Então, eles estão tomando uma série de medidas, preparando fisicamente os espaços para a volta, botando tapete sanitizante, tem uma estrutura lá que você passa um tubo que joga algumas coisas para tentar
não permitir a contaminação, distanciamento de carteiras, medição de febre. Então, tudo isso já está meio preparado, embora ninguém saiba exatamente o momento em que isso vai acontecer. Está todo mundo muito atento. Mas eu tenho a impressão que tão logo a gente tenha a confirmação desse retorno, seja ainda esse ano ou no começo do próximo ano, vai ser inevitável se atentar também para o preparo emocional para o regresso. Porque daí você já tem um certo grau de acomodação com a situação que foi colocada. Então, muita gente que no começo estava estranhando, achando ruim, agora também já começa a se acostumar com o novo modelo. Né? Eu, por exemplo, dou aula em um centro universitário no interior e que recebe alunos de diversas cidades no entorno. Né? Então, esses alunos têm uma rotina muito pesada. Depois de trabalhar o dia inteiro, pegar um ônibus, se deslocar para a faculdade, assistir a aula até 10h30 da noite, pegar o ônibus de novo, mais 1 hora e meia de viagem, voltar para a sua cidade. Então, começam a ver também alguns pontos positivos nesse distanciamento. Né? E agora, voltar para essa rotina traz de novo a volta também para uma rotina que é pesada, que é desgastante. É engraçado, né? A sala de aula, ela tem uma série de desafios diários, né? De você ter o domínio da sala também para o professor, de você usar a voz, trabalhar com a voz, que a hora que você fica um tempo parado, a hora que você volta, tudo isso te exige muito. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai precisar também aí fazer o processo contrário. A gente teve que se preparar para sair desse universo presencial, nós agora vamos ter que nos preparar para voltar para ele também. Né? E embora isso não esteja na primeira pauta de preocupação, acho que a primeira preocupação é em adaptar os espaços fisicamente, isso vai entrar na agenda logo, logo. E pensando talvez no ensino híbrido também, né? Você acha que isso é uma coisa que veio para ficar também? E você acha que as faculdades estão preparadas, né, para o ensino híbrido? E se ele realmente vai ser o novo normal, digamos assim, daqui para frente? Se você me perguntasse isso no começo do ano, eu ia dizer que não. Ia dizer que está muito distante da nossa realidade, que não daria certo, que ainda tem um público que está pronto para isso, outro não. Mas depois de ver a rapidez com que nós migramos de um processo para o outro, eu acho que a gente consegue sim. Né? Eu acho que é inevitável que isso aconteça. Né? Não dá mais para negar que determinadas tecnologias vieram para ficar. Que nós vamos ter muito mais encontros mediados por tecnologia do que nós tínhamos anteriormente. Né? Que muitas atividades que só aconteciam presencialmente, agora vão acontecer também por meios remotos, né? Mediadas por tecnologias. Então, quando você pega, por exemplo, a área dos congressos, né, congressos tradicionais, que sempre aconteceram em meio presencial, tiveram um salto de participação agora por meios virtuais, né, mediado por tecnologias. Eu tenho a impressão que muitos desses já não voltam mais para a realidade presencial. Então, e também no dia a dia, né, a realização de bancas, a realização de determinadas aulas, isso tudo deve acontecer já com mediação tecnológica. É aquilo, né? Encontrar o ponto de equilíbrio que vai ser o grande desafio. Sim. A gente não pode abrir mão do contato, do convívio, que tanto enriquece a experiência escolar. Mas eu não acredito que a gente nem seria negar o óbvio dizer que essas tecnologias vão sumir também, e eu acho que elas vieram para ficar mesmo. E pensando mais no aluno, né? Pensando no aluno, no calouro, né? Que digamos assim, que ele entrou, né? no início da pandemia, né? Logo já de cara, e de repente o veterano que está se formando esse ano, você consegue perceber diferentes formas de enxergar isso, de perceber perspectivas e tudo mais? Como é que você olha para esses dois extremos aí? Sem dúvida, eu acho que
são os dois maiores pontos de frustração também, né? Uhum. Quem estava no meio do processo até segurou a onda e tal, se acostumou, viu um problema, viu uma vantagem, tocou. Mas quem estava entrando, né, com a ansiedade natural de começar o ensino superior, né, de pegar, no caso nosso do direito, pegar, comprar um vadimécum logo na primeira semana e sair carregando, sem dúvida isso causou uma frustração muito grande, né? Até porque foi o público mais difícil da gente adaptar, inclusive, para as aulas. Os alunos que eu tinha que estavam no meio do curso, que eu já conhecia, né, quando eu entrava na sala de aula virtual, eu já sabia quem estava do outro lado, né? Então, eu já conversava, chamava pelo nome, né? Sabia quem era. Agora, os alunos que eu não conhecia ainda era uma experiência diferente, porque eu não tinha ideia de quem estava lá do outro lado, né? Quem eram os rostos que estavam lá do outro lado. E eles também têm um primeiro contato que é inevitavelmente mais frio, né? Então sofreram muito. E do outro lado, quem está saindo também, quem está se formando, tinha angústia de primeiro saber se ia dar certo, se não ia atrasar o cronograma de colação de grau, porque já tem uma série de preparos prontos, né, para a vida profissional, alguns com emprego engatilhado, muitos aqui no nosso caso, direito esperando exame de ordem. Esses também primeiro tiveram ansiedade de ver se o cronograma ia ser mantido, mas na hora que eles iriam aproveitar mais a convivência também, né, de fechar todo esse processo, serem tirados de perto uns dos outros, né? Isso causa sofrimento também, né? Porque é a hora da despedida, é a hora que você mais quer estar perto e eles não puderam estar. Então essas duas pontas acabaram sofrendo mais, né, do que quem estava no meio do processo. Uhum. E essa percepção, né, porque assim, você enquanto professor, na medida que você tem os seus alunos ali na sua frente, por vezes você consegue, né, identificar, você está olhando nos olhos, de repente essa pessoa não está legal, ela está um pouco depressiva, ela está desanimada, ela está triste. Então, de repente, você até consegue dar algum tipo de suporte, chamar para um lado, conversar. Agora, no online, como é que qual o desafio, né, para identificar que quem está do outro lado não está legal, né, está precisando de algum suporte? Isso é bem interessante do processo da própria formação docente, né? Quando você começa a dar aula, o primeiro ano de aula, segundo ano de aula, a gente tem muita ansiedade por trazer respostas, né? Então o aluno levanta a mão, faz a pergunta, você já tem pressa em responder para mostrar que você respondeu, que está pronta a resposta ali. E depois a gente vai percebendo, a gente vai compreendendo que, na verdade, mais importante até do que você dar a resposta, o que o aluno quer muitas vezes é que você compreenda a pergunta, né? É que ele veja que você consiga perceber que ele está interagindo com o conteúdo de alguma maneira, né? Que ele está ali, né? Que ele quer ser visto também, porque ele está naquele momento, e que tem alguma coisa que ele achou interessante, e que, portanto, ele quer formular de alguma maneira. E daí você vai entendendo a importância de ouvir também, de compreender o que vem por trás de cada pergunta, né? De valorizar essa participação do aluno, muito mais do que a resposta do professor, que é só, né, é algo que naturalmente acaba acontecendo. E que dinamiza a aula, que coloca os colegas em debate, né? Então, tudo isso é importante, tudo isso a gente consegue perceber olhando, né? Você chega, você olha, e com 5 minutos de aula você já sabe se a turma está num dia bom, se ela não está num dia bom, né? Você já começa a ver mais cabeça baixa ou não, ou se o pessoal está mais agitado. E tudo isso faz a diferença na aula, né? É engraçado, às vezes você vai dar aula em 3 turmas, que é a mesma aula, o mesmo conteúdo, e são 3 aulas absolutamente diferentes, né? Porque a turma também compõe a aula. A turma também faz o clima da aula ser melhor, ser pior, né? O conteúdo avançar mais ou avançar menos. Então,
E isso tudo é muito bacana da experiência de sala de aula. E isso, de alguma maneira, a gente fica privado, né? Eles perguntam, eles participam, mas já não tem ali aquele calor da turma agitada, ou da turma calma, ou da turma triste, né? Ou você perceber que algum aluno tá segurando o choro, e você vê que alguma coisa não está normal, você tem que corrigir alguma coisa ali. Então, tudo isso a gente ficou um pouco privado. E faz muita falta, né? Tudo Com isso certeza. me faz muita falta. Com certeza, essa convivência, né, esses afetos que se impactam mutuamente, né, obviamente que você sempre vai ter um resultado diferente, né, a cada vez que você reúne grupos diferentes de pessoas. Agora, pensando nessa coisa das perguntas, né, porque eu acho que realmente a pergunta ela é mais importante do que a resposta, né, e dependendo da pergunta que você faz, obviamente você vai direcionar por vias que talvez você nem imaginava, né? Exatamente porque você chegou àquela pergunta, né? Você já dá aula há um certo tempo, né? Quando você olha em retrospecto, você percebe que a qualidade das perguntas, elas evoluíram com o tempo ou os jovens de hoje não estão tão perguntando tanto? Assim, de uma maneira geral, a gente tem todas as situações, né? A gente tem desde de perguntas que às vezes chegam a ser até irritantes, porque você não consegue identificar um objetivo ali no primeiro momento, até perguntas muito boas, né? Que levam à reflexão. Eu já tive a experiência de mudar de posicionamento a respeito de um tema por conta de uma pergunta bem formulada, né, e que me levou a uma série de reflexões. De uma maneira geral, a gente tem passado por uma migração, né, do comportamento dos alunos, e cada vez mais a gente tem aí muito volume de informação. A gente também tem que trabalhar com muito volume de informação e nem sempre dá tempo de aprofundar essa informação. Então, a gente sente que a cada ano a gente vê mais volume de informação mais rasa, né? Então, um dos grandes desafios é justamente que nós consigamos trazer um pouco de profundidade para isso, né? A hora que percebe que o processo está muito ali pela casca, muito pela superfície, tentar mergulhar um pouco mais fundo. Então, às vezes, a pergunta a gente tem que estimular com outra pergunta também, né? Para que ela seja aprofundada, para que ela desperte outras reflexões. O importante é que isso nunca fique, que você nunca permita que aquilo fique na superficialidade, né? Então, se vem uma pergunta, é importante tentar entender por quê, da onde que ela veio e aprofundar aquele processo para que ele possa ser cada vez melhor. Legal. Bom, obrigado a todos que continuam ainda chegando aí, e que estão acompanhando a live. Podem mandar perguntas também, se vocês tiverem perguntas. O que eu queria falar agora, Natal, é sobre o papel inspirador, digamos assim, do professor, né? Uma das coisas que eu acho extremamente importante eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e eu converso com a minha esposa em relação a instigar nela, né, a vontade de aprender, né? Sempre essa vontade de querer aprender, né? E hoje em dia a gente fala muito dessa coisa do lifelong learning, né, que a gente precisa aprender por toda a vida, e a faculdade, obviamente, não é mais o fim, né? Ele é o começo, né, de muito estudo ainda que tem pela frente, porque hoje não dá mais para, obviamente, você achar que terminou seus estudos. Hoje não existe mais essa concepção de terminei meus estudos como tinha lá atrás, nossos pais, por exemplo, né? Então, obviamente que o estudo, ele vai muito além dos muros da escola, né? E ele está em todos os lugares, em todos os ambientes, e obviamente com as plataformas online isso fica muito mais fácil, né? Mas o que eu queria pegar é exatamente isso, o papel do professor para instigar essa vontade de continuar aprendendo, né? Não só durante a faculdade, aprendendo os conteúdos, mas até tendo uma horizontalidade maior, né? Aprender outros temas, outros assuntos, mas depois a faculdade também, né? Como é que vocês
pensam sobre isso? Você pensa sobre isso? Do tipo, que sementes você talvez teria que plantar nesses seus alunos para que eles continuassem a estudar por toda a vida, na verdade, né? Você sabe que essa é um ponto que eu sempre penso muito, porque quando eu olho para aquilo que eu gosto e para aquilo que eu não gosto dentro do direito, por exemplo, não raramente eu percebo que eu não gosto das matérias das quais eu não gostava do professor. Então, eu olho para algumas coisas e falo assim, eu não tenho menor gosto por isso. E daí eu vou puxar e eu lembro que eu não gostava já da aula, que eu não gostava do professor. Então eu sempre me preocupo muito com isso, em não deixar, né, em tentar não permitir que a minha atuação como professor gere determinados bloqueios em relação a áreas importantes, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das áreas do direito público, por exemplo, né? Mas quando eu comecei a dar aula, você começa pelas matérias que tem, né? Então, até eu poder chegar nas minhas matérias, eu poder assumir as matérias que eu tenho, que eu gosto de ler, de estudar, eu comecei dando aula de algumas matérias que eu não tinha afinidade. Eu sempre tinha muita preocupação em não deixar a minha, a minha pouca vontade com essas matérias passar isso para os alunos, né? Então, tentar fazer daquilo o melhor possível, né? Tentar pegar essas experiências, né? Então, o meu maior pavor é alguém chegar e dizer que não gosta de processo penal porque a experiência na faculdade foi traumatizante, o direito constitucional porque a experiência na faculdade foi uma experiência ruim, né? Então, eu sempre tenho muito dessa preocupação, né? E de mostrar que, de fato, as coisas exigem disciplina, exigem rigor, mas exigem também uma boa quantidade de paixão, de compromisso, né? De você entender tudo que está por trás ali da letra da lei, todos os valores que a gente tem que trabalhar, todo o ideal de justiça que está embutido nas nossas diversas disciplinas do direito, para que não se perca isso, né? A coisa mais triste é um profissional que não tem ali paixão por aquilo que faz, né? Que faz com frieza aquilo que faz. E a gente tenta, dentro do possível, sempre não deixar isso acontecer. Legal. Eu acho que a gente também está num momento em que os jovens estão começando a questionar a faculdade, né? Quer dizer, se realmente vou fazer uma faculdade, se faz sentido, né, fazer uma faculdade, né? E pensando em tudo que está acontecendo, talvez até tenha vindo no momento a pandemia para repensar, né, até mesmo a forma de ensinar, né? O Nietzsche, no livro Assim Falou Zaratustra, né, em algum momento ele diz, Deus está morto, agora podemos voltar a acreditar. Né? E fazendo essa analogia, né, no sentido, né, de o velho está morto, agora, né, precisamos ter uma coisa nova para acreditar, você acha que o ensino, de alguma forma, por tudo que ele passou, né, durante todo esse ano, e que ele vem se transformando, e a gente vem falando sobre ensino personalizado, cada vez mais focado no aluno, especificamente. Então a gente está vendo, né, a educação se movimentar de uma forma como ela, né, há 200 anos não se movimentava. Né? Você acha que a pandemia também, de alguma forma, ela veio para salvar a educação? Eu quero acreditar que sim, né? A gente tem muita dúvida quando a gente olha para o total da pandemia, que ela possa, de fato, ter conseguido melhorar as coisas, né? Aquela esperança que a gente tinha no começo, olha, as pessoas vão se tornar mais solidárias, elas vão dar mais valor ao outro, vão dar mais valor à vida, à saúde. A gente começa a receber notícias e mais notícias e começa a ter medo de que todo esse sacrifício não tenha valido para muita coisa. Vamos acreditar que na educação isso possa ser diferente, né? Que na educação essa experiência possa trazer aí novas reflexões, novas atitudes, né, para o nosso ambiente de educação.
educação, ela precisa, de fato, de transformação, ela precisa cada vez mais aprender a trabalhar com pedagogias de liberdade, né? Então, aquela ideia de educação como só transmissora de conhecimento não faz mais sentido, né? O conhecimento está tudo ali na mão, no celular do aluno, né? Então, ele pesquisa o que ele quiser a qualquer hora. Ele tem que aprender a lidar com isso, né? A trabalhar com essa informação que ele tem, a pensar essa informação, a ter um senso crítico a partir dessa informação e conseguir aplicar ela à realidade, resolvendo problemas, melhorando a relação das pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? E tudo isso é o desafio que a gente tem e que está colocado. Então, vamos manter a esperança, né, de que na educação a pandemia tenha servido para alguma coisa, né, que a gente consiga, pelo menos, valorizar mais o contato, valorizar mais as experiências físicas, e ainda que a gente possa trazer aí tantos meios de mediação tecnológica, né, que nos momentos em que a gente estiver perto fisicamente, a gente possa fazer a melhor experiência possível, né, e que a gente possa melhorar a nossa qualidade de relação, que a gente possa se abrir mais para o outro, né, e entender o nosso papel dentro da sociedade, dentro da comunidade que a gente atua, né, enfim, que a gente tenha novas experiências a partir disso. Mantenhamos a esperança. Ótimo, com certeza. Eu estava ouvindo, alguns dias atrás, um professor de filosofia espanhol, Eduardo Infante, né? Ele é criador do movimento Filosofia em la Calle, né? E aí ele fala que no início, né, da vida acadêmica dele, né, um dos primeiros dias de aula, né, dando aula para o ensino médio, né, ele estava lá escrevendo na lousa, né, passando a matéria e tudo mais, e ele olhava para trás e tinha uma garota que ficava só olhando para fora, né, olhando pela janela. E aí né, passou quase que a aula toda, né, nessa dinâmica, né, e aí ele ficou incomodado, né, ficou até bravo com a menina, né, chegou lá e falou, ó, pô, se tem alguma coisa mais importante do que a minha aula? O que tem, né, de tão importante lá fora mais do que a minha aula? Aí ela olhou para ele e falou, a vida, né? Então, você acha que, de alguma forma, nesse tempo, a escola ela se afastou da vida, ou seja, das coisas reais, das coisas que realmente são importantes, das coisas em tempo real, né, do que está acontecendo no tempo real, né? Porque pensando mesmo no direito, né, talvez tantas coisas novas acontecendo que o próprio direito tem que se adaptar, né? Quer dizer, como é que você enxerga essa junção das coisas que acontecem cada vez mais rápido e que, por vezes, a escola, né, a faculdade, enfim, a academia, ela não consegue acompanhar esse ritmo frenético das mudanças do real, né? Esse é um grande tapa na cara que sempre vem, né? A vida está lá fora e a gente fica aqui dentro tentando fazer outra coisa e dar outro sentido para aquilo que já é contado de outra maneira, né? Então esse desafio ele é sempre presente, não só no ensino superior, mas em toda a educação, né? A educação ela tem que ser aquilo que dá brilho, alegria, fermento à vida, ela não pode ser separada, né? A gente não pode separar o ambiente da educação do ambiente da realidade. Por isso que é tão importante a gente não deixar de usar o espaço acadêmico, o espaço escolar, para viver todas essas emoções, né? Para trazer, quer dizer, lidar com alegria, com tristeza, com ansiedade. Tudo isso tem que fazer parte também da educação, porque tudo isso também faz parte da vida e, portanto, essa matéria não nos pode ser estranha, né? Isso não pode estar fora do ambiente educacional. Não faz mais sentido a gente acreditar no professor como uma figura que vai trazer todo o conhecimento e que os alunos vão receber isso passivamente. Isso já não era saudável lá atrás e hoje em dia muito menos, né? Então, quanto mais nós conseguirmos fazer do ambiente educacional um ambiente que permita o relacionamento, o convívio, a tolerância, né? O nosso mundo anda tão carente de tolerância, de empatia, de cuidado, né? Quanto mais a gente consegue
fazer com que a educação cumpra essa função, mais a educação vai estar brilhando, tendo valor, fazendo parte da vida das pessoas e sendo essencial, né? Ninguém quer mais vir e sentar para descobrir alguma coisa que ele descobre digitando no Google. A nossa experiência precisa ser outra. A nossa realidade precisa ser outra, mais rica e mais rica de experiência, de diversidade, de contato, de convívio. E aí sim eu acho que a educação começa a cumprir o papel dela. Sei que agora há pouco você falou em esperança, né? Mas eu queria jogar um balde de água fria por um momento para a gente refletir sobre uma frase de um filósofo italiano, Umberto Galimberti. Ele diz que o futuro já não é mais uma promessa, e sim é uma ameaça, né? E isso em todas as áreas, né? E falando na educação, né, ele mesmo, né, falando, quando eu me formei, acho que foi lá, que é um senhorzinho já, né, Humberto Galimberti, quando eu me formei lá por 1964, alguma coisa assim, eu sabia exatamente que eu ia dar aula de filosofia, né? Se um advogado, né, se formasse em direito há 30 anos atrás, ele sabia o que ele ia fazer. Hoje em dia é difícil, né? Você se forma, mas você não tem mais certeza. Então o futuro já não é mais uma promessa. Não tem como prometer nada porque a gente não sabe como será o futuro, né? Quem falar como será provavelmente está mentindo, né? Então, aí eu queria seguir por três caminhos, né? A partir dessa reflexão, né? Digamos, desses ambientes ameaçados, né? O primeiro é o convívio social. Quer dizer, como é que você vai trabalhar nos seus alunos o convívio social, porque não apenas no sentido desse convívio em relação à importância, né, de desenvolver habilidades emocionais e tudo mais, mas o convívio social no sentido de, as pessoas estão com medo do outro, né? Será que está contaminado? Como cada um lida com os protocolos de higiene, por exemplo. Quer dizer, e esse ambiente social que você falou anteriormente, que é tão importante, né, para o desenvolvimento emocional e tudo mais, ele meio que nesse momento ele está ameaçado, né? Como é que você enxerga e como é que você lidaria ou vai lidar com os seus alunos exatamente nessa presença de todos aí na mesma sala, no mesmo ambiente? Eu acho que de fato, o futuro é cada vez mais uma ameaça, né? Então, talvez seja o nosso momento de nos prepararmos para começar a conviver com a dúvida, né? Então, quando você olha para o meio ambiente, aquecimento global, né? Até descendo a realidade nossa da pandemia, a gente começa a conviver com muito mais dúvidas do que com certezas. Então, se as dúvidas vieram para ficar, né? Se o nosso tempo agora é um novo tempo, diferente do tempo dos nossos avós, onde a vida deles era absolutamente traçada, né? Olha, quando eu tiver idade para trabalhar, eu vou trabalhar aqui, junto com meus pais, depois de ter uma idade, vou casar, vou viver casado aqui para sempre, aí, numa determinada altura, eu vou me aposentar, vou ter meus filhos e vou morrer, né? Então, a vida era muito, muito clara. Hoje em dia a gente já não sabe mais se a gente vai ter trabalho, se a gente não vai ter, se a gente vai estar casado, se a gente não vai estar casado, se a gente vai se aposentar ou se a gente não vai se aposentar, se o futuro vai ter aí ambiente para nos aguentar por mais quanto tempo, né? Então, a gente tem que aprender então a lidar com a dúvida. Se antes a gente tinha que aprender a lidar com certeza, agora a realidade que a gente tem é de aprender a lidar com a dúvida. E esse processo de retorno para o convívio social, certamente que ele não vai ser um processo tão gostoso e agradável quanto a gente deseja que ele seja, né? A gente certamente vai ter protocolos para cumprir, mas tentar, dentro desses protocolos, sentir de novo a alegria do convívio, né? Ver que a gente já está melhor do que estava, a gente estava tão longe, agora a gente já está mais perto, então já é um avanço, né? Mas até que as coisas voltem ao normal, se vão voltar ao normal ou não, né? Já que a dúvida veio para ficar, a gente vai ter que aprender a lidar com esses protocolos e a encontrar alegria dentro desses novos protocolos, né? Enfim. E a outra ameaça é o próprio futuro profissional, né? A empregabilidade, né? Imagino que talvez, né, os seus alunos mesmo, quer dizer, o que eu farei, né?
enquanto advogado, quais são as possibilidades? Então, esse é outra ameaça, né, que não tem pouquíssima visibilidade, né, em relação a futuro, e mesmo as novas tecnologias, né, se fala muito das low-techs, né, quer dizer, as tecnologias que vêm para substituir, né, no caso, os advogados, mas isso em todas as profissões você tem isso. Como é que você está percebendo, quer dizer, você está percebendo essa angústia nos seus alunos, né, desse futuro ameaçador em relação à profissão? Ah, certamente, né? Essa ansiedade, né, de onde eu vou estar colocado, como é que isso vai acontecer, ela sempre existe, ela sempre permeia, né? E eu acho que o nosso papel é que já temos uma história um pouco na frente, é falar, olha, você se preocupando ou não se preocupando, as coisas vão acontecer. Né? Dê o melhor de si, as coisas vão acontecer no momento adequado, e eu acredito que cada vez mais, né, a gente vai precisar de profissionais preparados para conseguir mediar essas tecnologias, né? Profissionais que consigam ter visão crítica, trazer novas expectativas, problematizar outras situações. Então, o espaço do homem ele sempre existe, né? A tecnologia vem, ela muda o espaço do homem, ela coloca ele em situações diferentes, mas o espaço sempre vai estar lá. Né? A gente sempre precisa de alguém que no final opere a máquina, domine a máquina, né? Mas a gente passa por uma nova realidade de mercado de trabalho, né? E isso vai mudar cada vez mais e com mais velocidade. Agora, vai mudar a gente querendo ou não, né? Então, é sempre estar preparado, é sempre se conscientizar, especialmente da importância de que isso não seja, de não mecanizar nada, né? Porque se a gente virar máquina, a máquina nos substitui. Portanto, quanto mais a tecnologia, quanto mais as máquinas estão presentes, mais humano a gente precisa ser, né? Sim. Mais vida a gente precisa trazer para os processos nos quais a gente está envolvido. Mais paixão a gente tem que trazer para as nossas atividades, né? Porque aí sim o humano faz sentido, né? Aí sim, Sim. a gente é importante, faz a diferença a gente estar presente. Eu costumo dizer que você não deve bater de frente, né, com a máquina, e sim buscar se aperfeiçoar naquilo que a máquina jamais fará, né? E o que a gente está falando das habilidades emocionais, as máquinas ainda não têm nem uma perspectiva delas terem inteligência emocional e saber lidar com situações e a criatividade e tudo mais. Bom, a gente está chegando meio que aqui no final da live, né? Tem o tempo aqui de 1 hora. O Natal sempre costuma iniciar suas aulas com uma poesia, então acho que mais do que nunca, acho que seria bem bacana se ele pudesse nos brindar então com uma poesia agora para encerrar, avisando a todos que a live ficará gravada, então aqui no IGTV, e também depois eu colocarei no meu canal do YouTube, então para aqueles que de repente chegaram na metade, não conseguiram acompanhar durante toda a nossa live, então ficará gravado, então você pode rever se caso você quiser, pode compartilhar à vontade também a live, porque eu acho que realmente o Natal trouxe belas perspectivas aqui, belas reflexões, e eu acho que é bem bacana, independente de se você está ou não dentro do meio acadêmico, acho que são reflexões bem interessantes. Então fica com a palavra e a poesia. Eu acabei escolhendo aqui uma bacana do Carpinejar, né, que fala sobre o professor, e na semana que vem a gente vai comemorar o Dia do Professor, então fica aqui também como uma homenagem. Né? Um professor sempre será melhor do que o Google, porque o professor não dá uma informação, ele conta história, porque o professor funciona mesmo sem Wi-Fi, mesmo sem luz, mesmo no temporal. Porque o professor não facilita a busca, exercita a memória. Porque o professor não cria dependência, mas possibilita amizades. Porque o professor pode mudar o destino de um assunto, voltar atrás, recomeçar de novo, dependendo das necessidades da turma. Porque o professor não realiza só o que você deseja, vai além com detalhes e comparações. Porque o professor lê a sua alma quando levanta o dedo para a pergunta e não apenas recebe uma dúvida.
porque o professor também se importa com aquilo que não entendeu mais do que aquilo que quis perguntar. Porque o professor escolhe falar do que ama. Você não estará tendo apenas uma aula sobre conteúdo, e sim testemunhando uma história de amor. É que a educação possa ser sempre, cada vez mais, uma história de amor, né? Que cada vez que a gente tenha oportunidade de ter o contato em sala de aula, fora dela, que a gente perceba que a educação transforma vidas e que seja sempre uma experiência de amor, sempre que a gente tiver essa oportunidade, né? A gente acredita muito nisso. Quero já agradecer, fiquei muito feliz da oportunidade da gente poder ter esse contato hoje. Que bacana. Obrigado pela poesia, obrigado pelo seu tempo, nos presentear aí com as suas percepções, com as suas impressões. E obrigado a todos que acompanharam então a live até esse momento. Então, só lembrando que ficará gravado, depois você pode rever então. Então, obrigado a todos e obrigado, Natal, por disponibilizar o seu tempo aqui para estar aqui com a gente. Obrigado.